Guilherme. Mais alguém? Eu fico aqui até 20h30, Estou filmando, senão vão achar que eu fico escondida lá. Eu queria só dar uns palpites sobre o que passa pelo Condema e do que falam, como tudo é bonito, planejado, organizado, e lá a gente vê que não é. Desculpa, eu sou Tereza, do Movimento Resgate Cambuí, e a gente está no assunto do meio ambiente e principalmente das árvores. Era do Cambuí, mas a gente ampliou tanto quanto. Estamos até no PCJ hoje em dia. O esgoto, ali nessa região, a único que tem uma coletora é a Cargill, que leva esse esgoto para algum lugar. Ninguém ali tem esgoto. O CNPq, o CNPq, eu faço confusão dos dois nomes. Ele tem fossa para 750 pessoas. Quem colocar no YouTube CNPq fossa para 750 pessoas, vai ver eu não me lembro se era o diretor ou o presidente, que teve a gente fez uma reunião com ele pelo Condema e está no YouTube. Então, quem duvidar, está lá. Aliás, a PUC também não tem esgoto, até onde eu sei, só se fizeram agora. Mais uma coisa, a Avenida do Santander teria que ter 30 metros por um TAC na prefeitura. Isso está num site da prefeitura que chama GTAC Campina. Tem vários TACs lá, não sei se são todos, e está lá. Não cumprido até hoje, a avenida continua estreita. A escola Sabes não fez Tina me corrige, o desmembramento pela 6766? Isso? Ok, obrigada. Ela não fez, assim como ninguém que está ali fez. A escola está lá e não fez isso, e é uma coisa atual. E ela também teria que ampliar a rua ali na frente dela, se não me engano, também para 30 metros. Só que ela não pode, depois de implantada, depois que ela está lá, não pode por causa do CIRI. Ou seja, a gente tem algum tipo de planejamento nessa cidade. Se isso sempre foi feito assim, agora a gente acredita que vai ser tudo legal, né? Tudo bacana, tudo planejado. Eu, pessoalmente, duvido. Obrigada. Obrigado, Tereza. Bom dia, parabéns pelo que foi apresentado. A minha dúvida, minha curiosidade vai em torno da busca de parcerias. Uma vez que é uma dissonância entre as empresas, que a gente pode querer atrair, né? E realmente quem é dono dos escritórios hoje em dia, porque hoje quem constrói prédio não é a empresa vai lá e aluga os prédios. Então, como que vocês vão equacionar essa situação, onde a empresa hoje não constrói mais, a empresa vai e aluga, e a empresa, os investidores, construtores possuem as instalações. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Podemos fechar. Bom dia, eu sou Ari Fernandes, arquiteto urbanista, professor aposentado, ex-aluno aqui na Campinas, aluno da Posse. Tem essa questão que surgiu agora da parceria, é uma questão que estava me preocupando, mas em primeiro lugar, são 14 parceiros institucionais que fizeram o BIDS. Agora é só a Unicamp que pensa o BIDS. Cadê os outros? Cadê a PUC? Cadê a prefeitura? Prefeitura do RIDS. A prefeitura veio com o RIDS. Ela disse, não, eu sou parceira do RIDS, mas eu tenho o meu projeto. E a questão que tudo isso envolve nas parcerias, na situação atual, que é muito grave, dessa ocupação que já foi referida aqui pela Mariana, pela Tereza, vocês estão sabendo que lá fora está agora 18%
unidade relativa lá. Eu não sou fatalista, não, mas vai piorar ano a ano isso. E hoje a gente faz alguma coisa muito mais ousada em relação em termos ambientais, ou nós vamos ficar realmente com essa área toda que ainda não está ocupada, ela vai ser totalmente ocupada rapidinho antes que a umidade relativa chegue a 3%. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Tá joia. Eu vou tentar responder, não vou responder de maneira pontual, mas vou tentar reagir a cada uma das colocações. Em primeiro lugar, eu agradeço demais a presença de todos e todas. Acho que essa apresentação, ela já se estabelece como um histórico que as equipes, né, porque na verdade já se sucederam algumas equipes de coordenação do RIDS, ela estabeleceu em torno de um processo de escuta que normalmente começa de forma nucleada na universidade e caminha para um processo de escuta um pouco mais amplo. Então, antes de qualquer coisa, eu queria reforçar aqui que esse movimento ele já vem sendo realizado há muitos anos. Tá? Então, a gente já vem se colocando para a comunidade, a gente já vem fazendo diferentes modelos e metodologias de escuta, e o nosso objetivo é ampliar esse processo. Então, a primeira coisa que eu queria é que vocês confiassem nesse processo, não que vai acontecer, mas que essa sala, esse momento e essa apresentação é o início de um momento importante, porque a gente já tem um plano de ocupação e a partir daqui a gente começa de fato com a efetividade da ocupação. E isso será feito da maneira mais ampla, participativa e inclusiva possível. Então, essa é uma primeira questão. Eu tenho uma certa dificuldade com relação à prerrogativa que eu tenho, ou seja, coordenador de implantação do RIDS Unicamp, de estabelecer e responder certos questionamentos que estão para fora do universo do estabelecimento do próprio Unicamp. Né? Entendo, acho importante e assumo a responsabilidade de que a Unicamp precisa se posicionar e atuar na constituição de um RIDS que tenha de fato prerrogativas sustentáveis, que se estabeleça de maneira a partir de princípios que de fato colaborem com o enfrentamento das questões ambientais, das questões de ocupação de recursos de solo, que estão estabelecidas dentro e que são problemáticas dentro de Campinas. O que eu posso fazer enquanto coordenador e, num certo sentido, como uma das pessoas que estão à frente desse processo e que, consequentemente, representam a Unicamp nesse processo? É atuar internamente da melhor maneira possível, né? Gerando um projeto de ocupação do RIDS Unicamp que tenha diretrizes que sejam bem fundamentadas. Me parece, né, que os questionamentos em relação ao próprio conteúdo da ocupação do RIDS Unicamp foi pouco questionado por essa audiência, digamos assim. Algumas questões eu preciso responder, já vou responder ao Wagner, mas me parece, pelo que eu entendi, que as preocupações são muito mais relacionadas ao RIDS de maneira geral, e dentro daquilo que escapa da atuação estrita da Unicamp, do que efetivamente aquilo que nós estamos colocando aqui. Dito isso, eu acho que nós temos algumas maneiras de influenciar esse processo. Uma delas é conduzindo um processo de indução. Wagner falou muito bem que a compra da Fazenda Argentina e da proposição do RIDS, apesar de todos os questionamentos e as visões diferenciadas, impediu um processo maior de especulação imobiliária aqui. E a gente está caminhando para isso. Né? Esse modelo de ocupação, ele é, antes de tudo, um modelo indutor. Tá? E, obviamente, quando nós ocupamos o RIDS, vocês sabem muito bem disso, internamente, Mariana, e externamente, a Unicamp é um campo de forças, ela não é um bloco monolítico, ela não tem uma única
direção, as suas decisões, os seus posicionamentos externos, eles são derivados de uma composição política interna, e essa composição política interna, que é composta da reitoria, mas é composta também da comunidade da Unicamp, ela se posiciona principalmente promovendo processos de indução. Esse processo de indução já é um fato. Então, nós temos muito poder, mas também temos que entrar dentro de um conjunto de forças políticas de ocupação desse território que são maiores do que a Unicamp. A Unicamp tem força, mas ela não é a única força. Existem outras. E é no processo que nós vamos estabelecer os avanços possíveis para uma ocupação mais adequada desse território. Acho que, em linhas gerais, é isso que eu consigo dizer, e é isso que eu me comprometo a fazer enquanto coordenador do RITES, nesse conjunto de forças, que são um conjunto de forças muito poderosas, vocês sabem muito bem disso, né? E que contém movimentos sociais que também são bastante poderosos. Com relação à dimensão interna do RITES, então, o Wagner colocou algumas questões aqui que são bastante importantes. A primeira delas ele fez uma crítica que a extensão das apresentações, desculpa Wagner, mas a gente precisa falar de uma maneira pormenorizada, porque esse processo é um processo complexo e que envolveu muitas frentes, né? Então, quer dizer, tem muita pesquisa, tem muito envolvimento, tem muito debate, né? É uma proposta que tem uma densidade política interna, político-acadêmica muito grande, e a gente precisa desse espaço. Peço desculpa pela extensão, mas ele é mais importante. O que eu me comprometo, né, para garantir a dimensão participativa? Que a gente crie maiores espaços para você analisar isso, tanto internamente quanto para fora da comunidade. Tá? O seu olho foi ali, né, o seu sensoriamento remoto pessoal foi bastante divergente daquilo que a gente propôs. Para não ficar dúvidas, eu lembro que essa distribuição 75-25 foi aprovada na COPEI, que é uma das instâncias internas que a Unicamp tem de gestão do seu território, tá? E vai, se não houver contestações, ela será aprovada também no Consul. Então, ainda que pareça diferente, nós só poderemos ocupar 25% com áreas construídas. Tá? Então, acho que você pode ficar tranquilo em relação a isso. Se você nos der o voto, você vai estar participando. Vai firme, está ótimo. Além disso, qual que era? Desculpa. Então, aí reverberando um pouco você, reforço aqui, nós temos um papel institucional, a gente tem força na interlocução, nós temos um papel de indução e a gente vai investir nisso na constituição do RITES de maneira geral. Tá? As parcerias, elas vão se dar da seguinte maneira, né? Nós não queremos e não estabeleceremos um papel, o RITES não será um parque tecnológico no sentido tradicional, né? Ainda que os parques tecnológicos tenham um papel fundamental no processo de difusão científico-tecnológica na Unicamp. A gente tem os números na Inova que trazem um impacto econômico importante, e a gente precisa ainda desenvolver métricas do ponto de vista da reverberação pública desse impacto que nós não temos. Tá? Essa é uma coisa que o RITES pode também contribuir. Mas, de forma geral, a ocupação do RITES Unicamp é uma ocupação orientada pelos princípios estabelecidos democraticamente pela Unicamp. Então, nós não seremos uma imobiliária científico-tecnológica. Nós seremos um indutor de produção de pesquisa e desenvolvimento a partir do estabelecimento de critérios de sustentabilidade construídos pela nossa comunidade, orientados por diretrizes técnico-científicas, sim, mas também participativas, e que vão dar as linhas mestras de como esse território
será ocupado. Então, ele não vai ser um processo de varejo, no qual quem tem mais dinheiro vem no mas ele vai ser um processo construído de parcerias, cujo estabelecimento das linhas mestras, queremos uma área dedicada à transição ecológica. Então, nós estabeleceremos um projeto, buscaremos as empresas e as instituições públicas parceiras e vamos construir nesse processo uma dimensão, um diálogo ou uma dinâmica dialógica, isso é um termo, uma dinâmica dialógica de produção de interação com parceiros para além da Unifam. Então, o desenho das áreas de atuação, os princípios e as formas de composição dessas parcerias, elas precisam estar no Unifam. Porque nós, de novo, nós não seremos uma imobiliária científica tecnológica, nós seremos um parque, nós seremos um distrito 4.0 de interação entre diferentes dinâmicas da sociedade. Dito isso, os projetos, o que nós conseguimos com os 70 projetos que vieram da Unicamp? A gente conseguiu arregimentar a comunidade de interesse, quais são os grupos de pesquisadores, as instituições e as unidades que pretendem estabelecer essa relação com a comunidade lá fora, e a partir daí constituir as linhas de atuação que nós vamos desenvolver lá. Mas a gente ainda não tem uma visão muito estabelecida disso, porque nós dependemos da atratividade de parceiros externos, né? Então seria muito complicado dizer para você, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque isso depende dessa relação dialógica, dessa dinâmica dialógica. Isso. Na primeira fase, dependendo do critério que a gente ainda vai estabelecer, quais são as linhas mestras. A gente tem duas áreas de interesse, de indução de produção de pesquisa e desenvolvimento já estabelecidas, que vem do desejo do reitor, que vem do conjunto de forças que já nos procuram, num certo sentido, e que vem da própria atuação da Unicamp, né, que é a área de saúde e que é a área de transição ecológica. Por que eu estou falando de transição ecológica? Porque ela compreende duas áreas fundamentais de pesquisa da Unicamp, que é a área de previsibilidade de eventos extremos climáticos, né, e a área de transição energética, que é uma área muito desenvolvida pelos nossos pesquisadores. Então, como a gente não quer apenas segmentar a transição energética, mas a gente quer incluir isso num grande centro que pense emergência climática e outras dimensões ambientais de uma perspectiva mais ampla, que incorpore pesquisas de cunho tecnológico, mas que também tenham perspectivas sociais e políticas, dentro de uma lógica de ecologia política, a gente vai tentar construir as linhas mestras, buscar parceiros privados, estabelecer conexão com fontes financiadoras de interesse público, BNDES, Banco dos BRICS e outros, para a partir daí pensar nessa ocupação de forma ordenada. Então, não sei se eu respondi bem, mas é basicamente isso. Me desculpa. O Flávio. Acho que respondi mais ou menos, né? A gente também, como a gente dedicou muito tempo a esse belo trabalho, diz aí, esse belo trabalho de ocupação do território, a gente vai entrar agora, né, nesse segundo semestre, e a gente está trabalhando num planejamento estratégico propriamente para isso. A gente vai começar a desenvolver grupos de trabalho para o desenvolvimento de produtos que, de fato, estabeleçam a ocupação. Então, a gente vai pensar num grupo de trabalho para pensar em infraestrutura, um grupo de trabalho para pensar parcerias e convênios, e um outro grupo de trabalho que vai estabelecer quais seriam as ocupações. Por exemplo, essa ideia de um centro de transição ecológica dentro dessa perspectiva. Mas a constituição de uma espécie de, eu tenho chamado, um documento orientador das parcerias, é objeto do nosso trabalho. Nós vamos debruçar sobre isso exatamente nesse segundo semestre. Então, assim que tiver
novidades, a gente volta com maior detalhamento. Tá? E me desculpa, senhor Ari, me desculpa por esquecer o nome. Mas, professor, eu dou aula numa unidade que tem 120 alunos em sala de aula. Então, assim, os nomes me escapam. Desculpas por essa delicadeza. Mas o objeto dessa... Eu entendo a preocupação de pensar os outros atores, os vídeos de uma perspectiva mais ampla, mas o que a gente precisava agora é apresentar para a comunidade interna e logo para a comunidade externa. E são muito bem-vindos aqueles que são da comunidade externa nesse momento aqui, aquilo que a gente está pensando como o projeto específico de ocupação da Fazenda Argentina, porque a gente confia nesse papel indutor da Unicamp em relação ao RIDS. Tá? Então, isso não é apenas um projeto de ocupação urbanística, mas ele também é um projeto político de posicionamento da Unicamp no interior do RIDS e na relação de ocupação com o território urbano geral. Então, é um momento importante para nós discutir especificamente o que está acontecendo no museu. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguém ou esqueci alguma pergunta. Os equipamentos de saúde. Obrigado por ter lembrado. A ideia de qual que é o problema que nós temos em relação à saúde nas demandas da população em relação aos nossos hospitais. Principalmente o HC, mas também o CAIS, são hospitais dedicados a alta complexidade. Né? Então, isso é uma questão comum, todo mundo sabe disso. Essa demanda de alta complexidade, essa potencialidade de alta complexidade que nós temos, frequentemente ela é, digamos, atravancada por uma série de entradas na região metropolitana, e não só de Campinas, você sabe muito bem disso, esse é o objeto da sua crítica, por operações que não necessariamente são por cirurgias, procedimentos médicos, que não necessariamente são de ocupação de alta complexidade. E muitas vezes aquele sujeito que tem uma enfermidade de alta complexidade, que se prepara 3 meses para uma cirurgia, tem que barrar essa preparação e adiar a sua cirurgia porque entra no infarto, que é de baixa complexidade, mas de alta urgência. Né? Qual que é a ideia, qual que é a propositura da Unicamp? É que se a gente cria um outro equipamento hospitalar de atenção primária, não apenas de entrada selecionada para alta complexidade ou para urgências do entorno, mas de atenção primária e secundária, que possa atender a população local e a demanda regional que inevitavelmente chega ao Unicamp por conta da precariedade das áreas de saúde das nossas cidades do interior paulista. Então a ideia do hospital regional ou do hospital metropolitano é justamente atender de forma primária a população que chega com necessidades de baixa ou média complexidade para a região e para o local, para Campinas. Então, a nossa proposta está estabelecida nesses critérios. A gente precisa pensar de maneira muito delicada, porque a nossa área de saúde já é muito grande, ela já consome uma quantidade gigantesca de recursos do nosso orçamento, e a gente não consegue fazer isso sem estabelecer parceiros. Né? Então, é nesse caminho que a gente vai seguir, e é nesse caminho que a gente pretende estabelecer essa relação. Não sei se eu te respondi. Vai ser SUS. Estou pensando em SUS ou parceiro, começa a pensar em São Luís, maravilhas. O SUS e governo estadual. Não existe. O governo estadual tem um projeto diferente. Só falar uma coisa. É outra coisa. Na comunidade Então, tem surgido a Demanda com a demanda. comunidade. Tem surgido a demanda de uma UPA. Inclusive, dentro da Unicamp, a gente encontra trabalhadores da saúde que entendem que poderia ser interessante você ter uma outra escola. Sabe? É um equipamento, não é um hospital, né? Mas é um equipamento necessário para essa região, que atende todo o entorno, não atende só a parte geral, atende quem está mais próximo. Então, as pessoas têm que ir até a Nova Aparecida para tratar de uma
uma suspeita de pneumonia, né? Uma suspeita de pneumonia. Então tem que ir até a UPA do Nova Aparecida. Então isso fosse avaliada essa possibilidade, porque é uma demanda. É uma demanda que eu, pessoalmente, como coordenador, acolho, acho importante. A única coisa que a gente tem que fazer, quer dizer, não há um problema para que o RIDS Unicamp tenha equipamentos de atenção primária, sejam locais, sejam regionais. Isso não é um problema para nós. Eu, particularmente, sou muito simpático a essa ideia. O que a gente precisa fazer? A gente sempre, por vocação e por estabelecimento das normativas internas da Unicamp, e para obedecer aquilo que nós dissemos ao governo do Estado de São Paulo, que justificou a desapropriação da área, a gente sempre precisa ligar esse tipo de atendimento com pesquisa e desenvolvimento. Né? Fazendo esse tipo de arranjo, não existe qualquer limite ou qualquer restrição para que a gente possa abrigar dentro da área do RIDS Unicamp equipamentos de atenção primária. E eu me coloco aqui como na responsabilidade de pensar essas possibilidades. É muito distante da população, na próxima live, então, aqui é super distante. Então, entendeu? Assim, ok, mas faz mais sentido estar lá no meio dos bairros, não essa estrutura e atendimento. eu entendo, eu não sou geógrafo, né? Mas eu tendo a pensar que os desenvolvimentos futuros aqui, elas permitem uma ocupação relativamente tranquila aqui. Por quê? Porque é uma conjunção de forças. Ou seja, nós precisamos que esse equipamento esteja próximo da área da saúde, faz sentido que seja aqui, bem? Existe uma diretriz viária, que é a Guilherme Campos. Ela vai se estabelecer para cá, né? E ela vai estabelecer uma conectividade com a Ademar de Barros. Quer dizer, então, do ponto de vista da previsão futura, do estabelecimento do padrão viário dessa região, não há problema em relação a isso. Nós estamos falando aqui de 800 metros dessa região para essa. Quer dizer, as mais importantes entradas de geral alimentarão quer dizer, daqui da estrada a essa região, a gente não tem 5 minutos de deslocamento. A grande questão é que a gente precisa pensar isso através de outros modais, né? Que é uma discussão que extrapola um pouquinho a nossa discussão interna da Unicamp, mas que seria muito desejável que a gente tivesse outros equipamentos que não os equipamentos, os dispositivos viários, automobilísticos para pensar esse desenvolvimento. Mas do ponto de vista da ocupação do território futuro, não vai ser um problema. Isso é um problema também para a Aquaral, essa cidade, vai se aproximando. O próprio Jardim William, toda essa região. Toda a região do Carlos Gomes. Deixei alguma questão? Posso... Oi, Gabi, pode falar. Coisa também que eu queria dizer é que é uma pena que a Mariana foi embora, mas pra gente, também a gente sente uma frustração muito grande, porque tem um limite muito grande do que a gente pode, em que a gente pode atuar. Então, eu queria falar para a Madalena, eu votei nela como vereadora, e eu espero que vereadores como a Mariana possam atuar positivamente, né, para não deixar que esse tipo de legislação acabe se deturpando. A gente tem que confiar nos vereadores, né? Mas tem um limite do que a gente da universidade consegue fazer. E aí também, eu acho que assim, sabe aquele negócio de você ver meu sucesso nos ver os meus tropeços? Acho também que às vezes a gente vê os tropeços, mas não vê os sucessos. Porque, por exemplo, o fato de que a lei do PIDs incluiu o Parque Inumas tem muito a ver com estudos que nós fizemos aqui no programa de arquitetura e urbanismo de proposta de fazer esse parque. Outra coisa, por exemplo, soluções baseadas na natureza. Vocês viram, né, que na lei do PIS entrou soluções baseadas na natureza. A gente ainda cobrou que fossem mais específicas. Eles colocaram mais especificidade. Ainda podia ter mais, mas podia não ter entrado, né? Então, eu acho que a gente tem conseguido, de alguma maneira, influenciar positivamente.
Mas a gente também tem uma frustração muito grande, porque a gente não consegue, porque a gente não é poder executivo, né? A gente não é nem o legislativo. Então a gente tem uma frustração muito grande. E aí, com relação ao que o Wagner falou, de inovação social, né, ou inovação solidária, uma das, que tem coisa aqui que a gente não fala porque ainda não está aprovado, entende? Mas eu vou dar um spoiler. Uma das coisas que a gente está propondo é que a gente reserve uma quadra da Fazenda Argentina para ser uma quadra exclusivamente para instalar instituições voltadas à inovação solidária. Porque a gente acha que isso, assim, se não tiver isso, né, vai ter só o quê? Só empresa? Então, a gente quer reservar uma quadra, fazer uma reserva de área só para colocar essas instituições. Só que isso não foi aprovado ainda, tá? Então eu não posso me comprometer. Tem coisas que a gente também tem que negociar aqui internamente. Então, eu acho que é isso. A gente está fazendo o possível para incluir... por exemplo, outro spoiler, né, que a gente entrou no edital da Coordenadoria de Sustentabilidade, a gente entrou com propostas, por exemplo, de fazer jardins filtrantes na área que a Fazenda Argentina toca, ou em Umas, para ajudar a diminuir a contaminação do rio. A gente não sabe se a gente vai conseguir verbo para isso. Mas esse é um tipo de ação que, com certeza, já pode começar já, antes dos 20, 30, 40 anos que a gente imagina, a gente pode começar já a fazer alguma coisa lá. Então, vocês podem ter certeza que a gente está aqui tentando ter o máximo de ideias que possam, só que muitas coisas não dependem da gente, dependem de conseguir financiamentos, etc. A gente entra em editais, né? Tudo isso. Deixa eu só fazer um complemento para a gente, se vocês acharem por bem terminar. Acho que eu já até conversei isso com você, né, Wagner? Isso é uma visão muito pessoal, tá? Não é nem um membro da reitoria, mas alguém que, se algum dia tiver possibilidade de contribuir com isso, é uma coisa que eu pretendo. A gente tem estruturado dentro do Unicamp um trânsito universidade e sociedade muito bem estabelecido com as empresas, derivado da forte pesquisa tecnológica que nós temos, né? Derivado de uma experiência bem sucedida de construção dessa ICT, que é a Agência de Inovação da Unicamp, né? que de fato faz um trabalho muito bom de produção de patentes, de desenvolvimento de empresas inovadoras, as famosas startups, né? Um processo de incubação, toda essa tecnologia da inovação, né? Criando o que os entendidos dessa área chamam de ecossistema de inovação.